Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês já receberam ali o recadinho do pastor, né? Avisando que as nossas aulas retomaram, então, através de vídeos online, são videoaulas, né? Essa é a minha primeira aula, meu primeiro vídeo. Eu espero que dê tudo certo. Tô aqui gravando no celular, porque meu computador, ele não gravou o áudio, mas vai dar tudo certo, tá bem? Então, hoje a gente vai falar sobre as recompensas do servo do Senhor, né? Quais são essas recompensas, os galardões, as coroas, né? Porque a Bíblia fala que a gente receberá recompensas pelas obras que a gente faz aqui na terra, amém? Então, antes eu quero orar com vocês, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por esse momento. E te peço, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar com a Tua palavra, venha abrir nossa mente, nosso entendimento e nosso coração, Senhor. Queremos aprender mais de Ti, ó Pai, e que seja um novo tempo, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de absolutamente todas as coisas. Entregamos a nossa vida, a nossa casa nas Tuas mãos, ó Pai, crendo que Tu tens o melhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? A gente já falou, vem falando sobre isso, né? Que vale a pena servir na casa do Senhor, que realmente vale a pena. Mesmo que, digamos que não tivesse recompensa, só o fato, só pelo alto preço que Jesus pagou na cruz, por mim e por você, né? Já vale a pena. Então a gente tem que entender que, mesmo que a gente não receba nada de Deus, assim, Jesus já pagou um alto preço na cruz pela nossa salvação, né? Amém? Só que também a Bíblia fala que, né, Deus, ele tem promessas, ele tem recompensas para aqueles que servem, né? E uma delas, Deus, né, o que a Bíblia fala é que nós iremos reinar com Cristo no milênio e passar a eternidade com Deus num lugar que Ele preparou para nós. Olha que tremendo isso, né? Saber que a gente vai reinar com Cristo e que Deus preparou um lugar todo especial para nós. Pensa que coisa mais maravilhosa isso, assim, a gente viver nessa terra, servindo ao Senhor com amor e na expectativa, né, de que Ele vai nos dar galardões, de que o próprio Cristo vai nos coroar conforme as nossas obras aqui. Amém? E a Bíblia, ela fala com muita clareza, né, no que diz respeito ao galardão do servo. E está lá em 1 Coríntios 3, 10, 14. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Amém? Eu vou voltar nesse versículo daqui a pouco, porque a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Amém? Então, eu vou passando para frente agora, depois a gente volta nesse versículo. E a Bíblia, ela não apenas apoia a tese de um galardão eterno, mas ela também aponta aspectos específicos, né? Vamos ver 3 desses aspectos básicos sobre o galardão nesse trecho. Amém? O primeiro deles fala que a maior parte do galardão ele é recebido no céu e não na terra, né? Existem os galardões terrenos, existem, né? O mundo, até mesmo o mundo, ele oferece algumas honrarias especiais, né? Para determinadas pessoas, como o prêmio Nobel, né? Prêmios de academia e etc e tal. Mas, quando se trata de premiar o servo, Deus ele guarda uma honra toda especial para aquele dia, em que manifesta se tornará a obra de cada um, e esse receberá galardão. E a maioria dos galardões dos servos lhe será dada após a morte e não antes. Então, nós vivemos, né, nesse nosso curto espaço de tempo aqui na Terra, porque eu vejo como um curto espaço de tempo. Porque se a gente começar a pensar no milênio, são 1000 anos, e na eternidade,
Gente, não tem fim, não tem como mensurar. Então, os nossos 100 anos aqui é nada, praticamente. Então, é a nossa vivência aqui que determina como que nós viveremos lá, né? Ao lado de Cristo e na eternidade com Deus. E esses galardões, eles são recebidos lá, né? Nós seremos coroados por Jesus Cristo. Ele vai, né, no dia do juízo, sentar com cada um de nós. E as nossas obras, elas serão postas ali numa mesa diante de Jesus. E é essa prova, né? Que eu estava falando, o que diz esse versículo ali, né? As nossas obras serão de ouro, serão de prata, serão de pedras preciosas, de madeira, feno, palha, né? Elas serão manifestadas através do fogo. Que fogo? O Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa entender, né? O ouro são as nossas obras. Eu quero focar um pouco mais nesse versículo. O ouro são as nossas obras que a gente faz para gloriar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. Muitas vezes nessa terra a gente serve e a gente vê muitas pessoas servindo, né, na igreja e em todos os lugares, mas é buscando a própria glória, buscando a própria honra. A Bíblia fala que a gente precisa servir, mas servir para glorificar o nome do Senhor. Então, as nossas obras de ouro, elas são aquelas obras que a gente manifesta o nome de Deus, sabe? Gloria o nome de Deus. Então, eu fui buscar estudar sobre isso porque é muito sério. Eu não posso apresentar no dia no dia lá que estarei diante de Jesus, obras feitas de madeira, obras feitas de feno, de palha, mas sim obras de ouro. Eu preciso, tudo que eu fizer nessa terra, tudo que você for fazer, né, quando você for servir ao Senhor, ou até mesmo no teu trabalho, onde você estiver, que tudo venha glorificar o nome do Senhor, né? Ali no versículo ele também fala sobre as obras de prata, né? As obras de prata, ela fala de Jesus Cristo. Tudo que eu fizer em nome de Jesus, sabe? Serão obras de prata apresentando diante do Senhor. Então, a Bíblia fala que eu devo, né, que se eu colocar a mão sobre o enfermo, em nome de Jesus, essa pessoa será curada. Se eu tenho fé para orar por essa pessoa, em nome de Jesus, ela será curada. Se eu, né, se eu tenho fé e eu posso orar por um endemoniado, em nome de Jesus, essa pessoa será liberta. Tudo que eu fizer em nome de Jesus, nada, sabe? A gente tem que esquecer o nosso nome, não é nós, é Deus, é Jesus Cristo. São essas obras, sabe, que passarão pelo fogo, né, no dia em que que estaremos lá diante de Jesus. E pedras preciosas, que é falar do Espírito Santo de Deus, a noiva do Senhor, né? Então, a gente tem que pensar que eu não tenho capacidade para nada. Eu dependo unicamente do Espírito Santo de Deus. Eu não posso simplesmente ir lá, eu posso, claro, ir lá e ministrar aula para vocês, eu vim aqui gravar, ler tudo isso daqui e ministrar aula para vocês. Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus, essa aula será em vão, não vai entrar no coração de vocês, sabe? Tudo que eu fizer, se eu tô lá no meu GR, vou ministrar a palavra, eu tenho falado isso para vocês em sala de aula muitas vezes e vocês sabem disso. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não alcançamos nada. Nós dependemos, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo de Deus, né? A gente precisa, toda vez que vai ministrar a palavra, toda vez que a gente vai orar por alguém, toda vez que a gente estiver na frente, sabe, sentir aquele frio na barriga, aquele tremor, aquele medo, não é medo, mas sabe, porque a gente sabe que isso é dependência do Espírito Santo de Deus. Então, todas as obras que viermos a fazer, né, que tenha a dependência do Espírito Santo, que não sejam obras feitas
por mim, sabe? Não é para glorificar o meu nome, não é, é para glorificar o nome do Senhor, mas que eu seja dependente sempre do Espírito Santo de Deus. Eu, Andréia, não sou nada sem Ele. Eu não posso fazer nada sem Ele. Eu não posso ministrar palavras sem Ele. Eu não sou ninguém sem o Espírito Santo de Deus. Então, essa obra, né, de pedras preciosas também vai passar pelo fogo e não vai queimar. E agora vamos falar da madeira, do feno e da palha. A madeira é a carne, o corpo, né? Então, assim, é o que eu acabei de falar, é a dependência do Espírito Santo. Agora, se eu fizer, se eu servir em qualquer lugar, na casa do Senhor, fora, qualquer serviço que eu fizer para gloriar o meu nome, sabe? Sem a dependência do Espírito Santo, fui eu sou capaz de fazer, eu posso fazer, eu tenho capacidade de fazer, será em vão. Essa obra será em vão. Eu posso falar de Jesus para as pessoas, eu posso evangelizar as pessoas na rua, mas se eu não tiver Espírito Santo de Deus, se não for para glorificar o nome do Senhor, essa obra será em vão, porque não vai entrar no coração dessas pessoas. Elas até vão ouvir, mas elas não vão permanecer, elas não vão continuar, sabe, seguindo os caminhos de Cristo. Então, as obras apresentadas a Cristo de madeira, né, feno, palha também, a gente sabe que passou pelo fogo, queimou, não vai permanecer, não vai prevalecer. Então, eu voltei um pouco nesse versículo porque ele falou muito ao meu coração e eu fui aprender um pouco mais sobre isso e é algo muito sério mesmo. Então, quais são as obras que nós precisamos fazer, né, para que no dia que estivermos diante do Senhor Jesus, ela passe pelo fogo, que são obras de ouro, são obras de prata, são obras de pedras preciosas. Glorificar o nome do Senhor, sabe? Tudo que fazermos em nome de Jesus e sempre na dependência do Espírito Santo de Deus. Lembre que nós não somos nada e não somos ninguém sem o Espírito Santo de Deus. Que seja glorificado o nome do Senhor em tudo que a gente venha fazer. Que seja glorificado o nome do Senhor lá dentro do nosso trabalho, lá dentro, sabe, do nosso GR, aonde a gente for, dentro da sala de aula, que seja glorificado o nome do Senhor. Eu não sei qual o teu chamado, qual o teu propósito, mas que em tudo que você vier a fazer, que seja glorificado o nome do Senhor. Amém? E o segundo deles, desses aspectos específicos, fala que todos os galardões eles serão baseados em qualidade e não quantidade, né? Sempre nos impressionamos com tamanho, volume, barulho, números e às vezes nos esquecemos facilmente de que os olhos de Deus estão voltados para a intenção, a autenticidade, para a realidade que há por trás da fachada e nunca para as ostentações exteriores. Tem a ver com o que eu falei agora há pouco, mas também aqui me chama muita atenção, né? Até quando eu era líder de GR, a gente sempre queria muito a sala cheia, muita gente. Eu dou exemplo de GR aqui porque vocês são líderes de GR. A maioria já estão em GRs e querem se tornar líderes de GR, então, né, já estão se preparando para isso. E a gente tem que focar sempre em qualidade, nunca em quantidade. Um exemplo que eu dou aqui, se você tiver 10 discípulos no teu GR para você cuidar, você vai conseguir cuidar com muito mais qualidade do que se você tiver 20. Será que você dá conta de cuidar de 20 com a mesma qualidade que você teria de cuidar de 10? Gente, é muito sério isso. Por quê? Porque eu preciso focar em cuidar daquelas pessoas, né, com carinho, com amor, saber o nome, saber da necessidade daquela pessoa, pagar um preço por aquela pessoa, orar por ela, ligar para ela uma vez na semana, se não mais, muitas vezes, dependendo da necessidade, precisa ligar mais vezes para ela, sabe, dedicar um tempo mesmo, como você está, vou te levar para tomar um café, vou te levar para passear,
Porque a gente não sabe, a gente recebe pessoas assim de todos os tipos dentro do nosso GR. Então, qualidade é muito melhor do que quantidade. Eu posso ter uma sala cheia, meu GR tá bombando, tá cheio, lotado, mas eu não consigo dar atenção para todo mundo. Eu não consigo conversar com todo mundo, eu não consigo saber o nome de todo mundo, eu não consigo ligar para todo mundo, mandar uma mensagem para o WhatsApp. Então, foquem em qualidade, foquem em saber, sabe, tudo sobre aquela pessoa que você está discipulando, que você está cuidando, porque essa pessoa, com todo o amor que ela está recebendo de você, ela vai permanecer e ela vai dar frutos. Então, o teu galardão, né? Todos os galardões, eles são baseados na qualidade e não na quantidade, amém? E o terceiro fala das recompensas a serem recebidas na vida eterna, que elas não serão esquecidas, né? Deus, ele não acerta conosco no final do dia. Podemos estar certas de que no dia em que raiar a eternidade, quando o tempo não mais existir, nenhum ato de serviço, quer reconhecido pelos outros ou não, ficará esquecido por Deus. A gente tem que voltar a pensar e aqui vem um adendo, né? Reconhecidos pelos outros. Muitas vezes a gente está servindo na casa do Senhor e a gente quer que os outros nos vejam. A gente quer ser reconhecido pelo fulano, pelo ciclano, pelo pastor. A gente se engana em relação a isso. Nós precisamos entender que o nosso serviço é para Deus, é para glorificar o nome do Senhor e é para Ele, sabe? Não importa quem está vendo, dos olhos dele não passará. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas e ele sabe a intenção do nosso coração, amém? Continuamos aqui então, e agora a gente vai falar sobre algumas promessas de Deus aos servos. E até coloquei aqui uma curiosidade, estava na nossa aula, né, que alguém se deu ao trabalho de contar todas as promessas contidas na Bíblia e chegou ao impressionante número de 7.500 promessas. Olha que legal. E entre essas existem algumas específicas para os servos e que podem ser reivindicadas no presente. São promessas que eu posso reivindicar a Deus agora, nesse momento. Amém? E lá em Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa primeira promessa está relacionada à fidelidade de Deus para conosco, né? São promessas muito valiosas e que nos asseguram que Deus está conosco. Por que eu li o versículo primeiro? Olha o momento que a gente está passando. Estamos todos trancados em casa, sem poder sair, sem poder trabalhar, né? E tudo mais. Mas a gente deve temer? Não, porque uma das promessas de Deus para nós é essa: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, assim, vamos ter medo de perder o nosso emprego? Não. Vamos ter medo de passar fome? Não, porque nós cremos em Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele quem está conosco, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos sustenta. Então, nós dependemos somente dEle. Amém? Outra promessa, né, relacionada à fidelidade de Deus para conosco está lá em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Também tem muito a ver com tudo que nós estamos passando hoje, né? Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, não tenham medo, né? Vamos só seguir as recomendações que o governo está determinando e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Deu um probleminha aqui, peraí. Só um momentinho. Voltei. Perdoe, gente, como eu falei, é o primeiro vídeo que eu tô gravando, então dá uns PT aqui de vez em quando. E a segunda são promessas relacionadas à nossa fidelidade com Deus, né? São promessas relacionadas aos servos fiéis.
Se eu sou fiel a Deus, eu posso reivindicar essas promessas para a minha vida. Gálatas 6, 9 a 10 fala assim: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não havermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E a segunda é Efésios 6, 7 e 8 diz: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Amém? Terceira recompensa são as recompensas temporais, as recompensas para esse tempo, né? Quando assumimos o papel de servo, nós temos a satisfação de ver que um espírito de gratidão está sendo estimulado. 2 Coríntios 4, 7 ao 11 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Amém? E as recompensas eternas. Além das recompensas temporais associadas ao serviço, temos também as eternas. O próprio Cristo, quando instruiu os 12 para uma vida de serviço, prometeu-lhes uma recompensa eterna para quem desse um copo de água fria a outros. Mateus 10, 41, 42 diz: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, né? Aqui fala um copo de água fria, né? A outros, a um pequenino, mas não se fala só de água fria aqui, de um copo, né, de água fria. Se fala de você realmente olhar, sabe, com o coração, sabe, olhar como Cristo olhou para aquelas pessoas, para aquela pessoa que está na rua pedindo comida, para os mais necessitados, para aqueles que realmente não têm onde dormir, para que o teu coração se compadeça com essas pessoas, sabe? Muitas vezes a gente despreza aqueles que têm menos, aqueles que não têm nada, na verdade. A gente se esquece que a gente tem uma cama, que a gente tem onde dormir, que a gente tem um teto sobre as nossas cabeças, e a gente é egoísta demais em relação às pessoas que realmente necessitam, que realmente precisam de um lugar para dormir, que realmente precisam de uma coberta, que realmente tem sede, precisa, sabe, de um copo de água, precisa de um prato de comida, precisa de uma roupa para vestir. Então, que a gente tenha os nossos olhos voltados a essas pessoas, sabe? A esses pequenos que Jesus fala, sabe? Então, que a gente tenha os olhos de Cristo e que a gente possa se compadecer com essas pessoas e realmente ajudar mesmo, sabe? Servir a essas pessoas com amor e libertar essas pessoas, sabe? Das mãos de Satanás, amém? Continuamos aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre as coroas, né? Quais são essas coroas? Como eu falei ali no início, nós receberemos as coroas da mão do próprio Cristo, sabe? Do próprio Jesus. É na frente dele que nós estaremos, né? No dia do juízo, assim, no dia que ele irá julgar todo o nosso serviço nessa terra, tudo que a gente fez, né? E como a gente citou lá no início, quais são as nossas obras, né? Se elas são de ouro, de prata, pedras preciosas, de madeira, de feno ou de palha. E a partir disso ele vai nos entregar as coroas, ele vai nos coroar. E a primeira coroa que a gente vai falar é a coroa incorruptível. E essa coroa, essa recompensa, ela é prometida àqueles que vencem a coroa da vida, a corrida da vida, perdão.
Lá em 1 Coríntios 9, 24, 27 diz: Não sabeis que entre todos os... Aqui de novo. Peraí. Deixa eu sair daqui. Voltar lá. Perdão. 1 Coríntios 9, 24, 27 diz: Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Essa coroa, ela será dada aos que abriram mão dos seus próprios desejos, dos impulsos carnais, que decidiram viver em santidade. Olha o que Paulo diz, né? Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, quando a gente abre mão dos desejos da carne, quando a gente abre mão, né, dos nossos próprios desejos, dos impulsos da carne, né, que decidimos viver em santidade, nós receberemos a coroa incorruptível, amém? E a segunda coroa que a Bíblia fala é a coroa da exultação, é a coroa da alegria. Ela será dada àquela pela qual o galardoado regozijará e se gloriará. Filipenses 4:1 diz: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor. Ela será dada para os ganhadores de alma, para aqueles que evangelizam e ganham almas para Deus, para aqueles que cumprem o ID do Senhor. Amém? E a terceira coroa, a coroa da justiça. A coroa da justiça, ela será dada àqueles que vivem cada dia na expectativa iminente da volta de Cristo. Aqueles que, né, todos os dias, né, oram e dizem: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que vivem naquela expectativa da volta do Senhor. 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz: Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Né? Será dada para aqueles que o seu foco é Jesus Cristo. Para aqueles que estão ansiosos na volta de Jesus, né? Que nada é mais importante, sabe? O acordar e ir para o trabalho. Tem muitas coisas que a gente prioriza na nossa vida, coloca como prioridade na nossa vida, mas nós precisamos priorizar a volta de Jesus, sabe? Vivermos em santidade, vivermos de tal forma que a gente, sabe, fique esperando ansioso pela volta dele, amém? E a quarta coroa é a coroa da vitória. E esse galardão, ele está à espera daqueles que sofreram nobremente e alcançaram a vitória durante a vida. É a coroa da vida, né? Lá em Tiago 1,12 diz: Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Aqueles que permanecem firmes em meio às tribulações, né? Para quem permanece fiel em meio às adversidades, sabe? Vem uma tribulação, vem uma prova, vem uma adversidade, mas você permanece firme em Cristo Jesus. A gente não desanima, a gente, sabe? A gente não desiste, a gente persevera, a gente sabe que tudo vai passar porque Ele está conosco. Então, essa coroa da vitória, sabe? Aqueles que
realmente permaneceram firmes em meio às tribulações. Quantas lutas a gente vem passando, quantas dificuldades a gente passa em meio à vida, mas que em meio à dificuldade a gente glorifica o nome do Senhor, que em meio às tribulações a gente glorifica o nome do Senhor. É isso que essa coroa, sabe, para essas pessoas que essa coroa será dada, amém? E a última coroa é a coroa da glória. E esse galardão, ele é prometido àqueles que fielmente pastoreiam o rebanho de Deus, de acordo com as exigências expressas no versículo 2 e 3. 1 Pedro 5, 1, 4 diz: Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, que eu sou presbítero como eles, testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos de rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor, recebereis a imperecível coroa da glória. Esse galardão, né, ele é prometido àqueles que cuidam com amor do rebanho do Senhor, né? Sabe, por cada noite mal dormida por aquela vida, por cada aconselhamento, como eu falei antes, ali a qualidade como a gente cuida das pessoas. Se Deus te entregou uma vida para você cuidar, que você cuide com qualidade, que você pastoreie, que você, sabe, aconselhe, que você cuide com carinho, com amor, e você receberá a coroa da glória. Amém? Encerramos por aqui, então. Eu espero que tenha sido bem explicada essa aula. Se vocês tiverem dúvida, vocês, por favor, podem me chamar. Tem muito mais coisa para se estudar. Depois eu vou passar mais um videozinho para vocês, falando um pouquinho mais, mas assim, vou estar passando mais conteúdos também, para que vocês possam estar mais, e poder estudar um pouco mais sobre isso. Mas sempre lembrando que é o nosso serviço aqui nessa terra que determina os nossos galardões e determinam aonde nós viveremos e passaremos o milênio e a eternidade, sabe? Eu quero andar com Cristo, eu quero reinar com Cristo, eu quero estar ao lado de Deus, então é o nosso servir aqui, com amor, sabe? Com amor às coisas do Senhor, com amor às vidas, com amor às pessoas. Isso determinará a nossa vitória na eternidade. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor esteja com cada um na sua casa, cuidando, suprindo as suas necessidades e que nos mantenhamos firmes em fé nesse tempo de adversidade, porque o Senhor é conosco. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém.